que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer, satisfação, que nós estamos no ar mais uma vez pela Rádio Itaperuna FM 96.9. Graças a Deus pela rádio, pela cidade de Itaperuna, quer dizer caminho da Pedra Preta, caminho da Pedra Preta, realmente como há pedra preta em Itaperuna, e daria para calçar todas as ruas, avenidas, bairros e etc. E Ponto de Encontro está no ar para falar ao seu coração. Está no ar para que leve você a meditar que a nossa vida é como um sopro. A nossa vida é como a erva. E a glória que a gente tem na vida é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ponto de Encontro quer abraçar você, quer desejar que você tenha um bom programa, uma boa audição realmente, né? E convide seus amigos, seus vizinhos, não é? Não importa que você seja da minha igreja, casa de oração ali do aeroporto, não é casa de oração do aeroporto, que você seja de outra igreja evangélica, ou mesmo, quem sabe, que você seja católico. Eu também sou católico. O nome católico quer dizer universal, isto é, católico significa que é alguma coisa que existe no mundo inteiro. Católico só quer dizer isso, mas nada, não tem nada a ver com religião, entende? Agora, você é católico, você é espírita, você é kardecista, você é umbandista, você é candomblessista, não importa o que você seja, o importante, a fé vem pelo ouvir, não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não dá crédito à palavra de Deus, você não vai ter fé. Você pensa que tem fé, mas não vai ter fé. Então, meu abraço para você, né, aqui do centro da cidade, para os nossos motoristas de táxi, né, para os nossos comerciantes, os nossos hoteleiros, para os nossos cozinheiros e para as nossas donas de casa, né, como são importantes, né? Às vezes os maridos saem, às vezes os maridos fazem coisas até impróprias para o lar, não é? Mas quando voltam, aquela comidinha gostosa, cheirosa, caprichada na mesa, não é? Então um abraço para você também, dona de casa. E eu queria mandar um abraço especial para o Edilson Jardineiro. Ele pega cada coisa feia, mas quando ele bota a mão não fica bonito ainda não. Mas quando ele passa aquela serra, olha, aí fica lindo. Edilson, prazer ter você como ouvinte do programa Ponto de Encontro. Um bom dia para você, para os seus também. E bom dia para todos os demais que nos ouvem. Não é assim, Celso? Bom dia, doutor Hernani. Bom dia você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. Você das redes sociais. Já vamos lembrando que já estão abertos canais aí no WhatsApp, 22 991 04 9131. Você pode participar da nossa enquete. Também no Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical. E também o nosso YouTube, Escola Bíblica Dominical, Ponto de Encontro. Acesse lá, tem muita coisa. Dá uma curtida lá, tem muita coisa legal. Nosso pastor Lino Vieira Pacheco. Vieira Pacheco? Exatamente. Também tem postado coisa interessante. Eu encontro com as pessoas, o pastor Lino mandou detalhes lá do programa, né? Reportagens, enfim, teses, documentários. Olha, está sendo bem de bom acesso, digamos assim, a esse programa. Dá muita visualização quando o doutor Hernani prega. Eu jogo na internet. Que bom. Então é isso aí. Eu gostaria de deixar na abertura do programa, depois desse prefácio aqui do doutor Hernani, a nossa revista de escola dominical, Valores Cristãos, que está falando sobre as ideologias do presente século, ideologia de gênero, questões hoje abordou acerca do aborto, né? E são temas assim muito relevantes. Eu fico pensando que
como seria importante a participação da igreja em temas que a própria sociedade tem dificuldade de se relacionar, e obviamente a igreja, né, doutor Hernani? É verdade. E às vezes as pessoas não dão assim muito interesse, assim, tem muito interesse, né? Mas olha, vale a pena, a revista está abordando temas que são inerentes à sociedade da qual eu e você fazemos parte. Então é isso aí, o programa Pão de Encontro está começando. Daqui a pouco tem o quadro onde vamos falar da enquete, as pesquisas, e na última parte aí a poderosa palavra de Deus, doutor. Claro, torcemos de volta a palavra de Deus, que não pode ser descartada nunca. Aliás, durante o programa todo, é bem verdade que é veiculado sempre aqui a palavra, né? Mas tem um momento especial que a gente reserva aqui no final do programa sobre a palavra de Deus. A gente pode já abrir, gente, vamos ouvir primeiro o alô do nosso pastor. A paz do seu irmão Celso, a paz do seu meu João que está aqui, Betinho, doutor Hernani, diretor do programa, pastor e médico, Aloysio, a todos quantos nos ouvindo, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus seja sobre você e a sua família. Aceita Jesus, vem rápido, vem correndo, Jesus está voltando. Amém. Mike, bom dia. Bom dia a todos que se encontram aqui. Para mim é uma honra poder estar reunido aqui com os irmãos, estar comentando, estar dialogando acerca desses temas tão abordados ultimamente. Então é um prazer para mim estar aqui com os irmãos. Eu nem vou falar nada, doutor, porque ao longo desses quase 10 anos que eu estou aqui, eu estou ouvindo inúmeras pessoas, inúmeras. Sabe que está aqui é o Lino, Carlos Henrique, posso contar nos dedos, né? Aí eu descobri uma coisa, isso aqui é um chamado, né? Para quem tem um chamado e para quem também tem disposição de vir aqui cooperar. E esse jovem falou, olha, moço, o que tu quer ir no programa? Eu falei, então Deus está no negócio, deixa Deus trabalhar. Como é que é o nome dele? Mike, você se apresente, por favor. Meu nome é Mike da Silva Mendes. Mike. Ele é músico da nossa igreja lá, com pouco tempo, 1 ano lá servindo a Deus, aprendeu a tocar violão, guitarra, está sendo uma bênção lá para o nosso grupo de louvores, né? Nosso irmão Leonardo. Quero mandar um abraço, antes que eu me esqueça, para o Luizinho Charme Show, é isso mesmo, Luiz? Luiz, sim, Chique Charme. Luizinho Chique Charme Show, né? Olha, um abração para você, Luiz, estamos orando por você, para nossa irmã Lielza, que está sintonizada, a outra irmã lá da CA, que faz aniversário hoje, esposa do nosso irmão Sebastião, trabalha nas Casas Bahia, nosso pastor João Batista fazendo aniversário também hoje, pastor João Batista Cabral. Irmã Elzi, um abração para os aniversariantes dessa manhã de domingo, irmã Elzi e o nosso pastor João Batista Cabral. 11h08. Este é o programa Ponto de Qual o Encontro. telefone da rádio mesmo? Lembrando que o telefone... Ô, Luiz, a gente pode passar o telefone novo aqui, Luiz? Pergunta, Luiz, se podemos passar o telefone novo. O 22 996 06 2696, pode ser? Hein? Então fica aí o 3824 1410. Já passou. E também... Não, porque está ali, está ali na Rádio Itaperuna, na nova versão agora, 96,9 FM, e tem um telefone ali. Não, né? Já pode? Ele disse que pode sim. Então vamos lá. 22, o telefone também celular, agora é 22 996 06 26 96. Tá? É o novo telefone muito aqui. número, não? Hein? Tem muito número, não? 996062626. Pronto. E tem o telefone fixo aí, 3824, né? 1410. A gente pode ouvir já as pesquisas do programa Pão de Encontro desta semana, que vai falar... qual é o tema, gente? Me ajuda aí. Sobre a crucificação. Você é a favor de que, baseado no Império Romano, naqueles dias, os homens que cometiam crimes hediondos, como os homicidas, ladrões, salteadores, eram condenados à morte de cruz? Exceto os romanos. Bom, exceto os romanos, o pastor lembrou de um detalhe aqui. Agora, você acha que mesmo, por mais hediondo que seja o crime, o homem mereça ser condenado a uma morte de cruz, uma morte, sabe, cruciante, né, agonizante, uma morte, vamos falar assim, bastante traumática, né? O que você acha? E a segunda pergunta, então por que, sendo Jesus o Filho de Deus, inocente, também fora condenado a essa mesma crucificação? A gente vai ouvir os nossos ouvintes, nossos internautas, as suas opiniões. Almira, Cidade? Campos do Goitacás. Um abração para o pessoal de campo. A pergunta é a seguinte, a senhora entendeu? Qual a resposta da senhora? A senhora, desde que as pessoas tomam a decisão
sobre o que a senhora vai alimentar e também no pacote de turismo de viagem? Não, eu não deixarei essa outra pessoa tomar essa decisão, não. Ou seja, o mundo está muito estranho, né? Decidologia é o medo de se tomar decisão. Será que esse mundo está chegando ao fim? Em hipótese nenhuma. A senhora acredita que ainda há muita coisa a viver nesse mundo? Com certeza. Então, houve um probleminha técnico aí, a nossa pesquisa já foi passada, nós estivemos lá em Campos, né, e ouvimos, né, no outro programa sobre a decidologia, que é o medo de se tomar decisão. Foi uma bênção, muitas pessoas participaram, foi um tema bastante assim, concorrido. E agora a gente tem, na semana, doutor, ok? Não foi editado. Bom, a gente vai ver aqui com a nossa técnica aqui, se a gente pode mostrar aqui a pesquisa da semana. Enquanto isso, eu gostaria de saber do doutor Hernani. Doutor Hernani, fale-nos um pouquinho, nesse espaço que tem aqui, sobre Israel, essa viagem que o senhor fez a Israel. O senhor viu um país diferente, o senhor esteve lá há um tempo atrás, não é mesmo? É verdade, nós estivemos lá em março, não é? E estivemos ali em Israel num ano muito especial, porque é um ano em que Israel completa 70 anos da sua reorganização como país, não é? E eu louvo muito a Deus pelo povo de Israel. É um povo assim especial, porque é um povo de uma promessa, não é? Eu fico pensando assim, Deus falando para Abraão. Abraão significa, amigos, pai exaltado. Você sabe o que significa pai exaltado? Dá a impressão que é aquela pessoa orgulhosa, pessoa metida, né? Não é nada disso. É um pai que Deus exalta, que Deus coloca lá em cima. Mas por quê? Tem suas razões, não é? Abraão era amigo de Deus. Você é amigo de quem? De caça-cheiro? Eu falei caça-cheiro, caça-cheiro, não. Como é que é? Caçaceiro. Cachaceiro. Cachaceiro. É caça-cheiro. De quem que você é amigo, não é verdade? Com quem que você come? Com quem você dorme? Abraão era amigo de Deus. E quem é Deus? Deus é quem tem tudo, não é? Quem é sublime. Você sabe o que é sublime? É a coisa que está acima de tudo. Abraão era amigo de Deus. E Deus falou para o seu amigo: sai da tua casa, cara. Sai da tua parentela. Deixa a sua família e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que mana leite e mel. Você já recebeu um convite assim, amigo? Não é? Então eu quis ir a esse lugar. Não é? Falei, gente, que lugar é esse? Que lugar é tremendo esse, não é? O lugar das tamareiras. Tamareiras, olha, que dão a fruta, né? A tamareira, da tamar, né? E a tâmara. E interessante, o mel lá, quando a Bíblia fala que ali mana leite e mel, não é esse mel que nós escolhemos aqui, não. Lá é o mel da tâmara, no deserto, você não vê uma grama, mas a tamareira está ali no deserto. Você sabia que no deserto da vida, amigo, você que me ouve, Deus pode tirar mel do seu deserto. Deus pode abençoar você. Agora você tem que fazer o quê? Seguir a Deus. Aí você vai ver o resultado. Não é? Então, Israel, eu falei Abraão, quer dizer pai exaltado. Israel significa, não é? Aquele que anda com Deus. Anda com Deus. Israel é isso, né? Aquele que luta com Deus. Luta com Deus. Com quem você luta? Eu não sei com quem você está lutando. Tem muita gente que fica lutando aí contra o governador, contra o prefeito, né? Mas não é lutar contra, não. Lutar com Deus significa colocar Deus nas suas lutas. Aí eu fui lá em Israel e vi uma coisa interessante, não é? Todo mundo contra ele. Não é? O Estado Islâmico todo contra Israel, os palestinos contra Israel, mas com quem que Israel está lutando? Qual é a arma que Israel tem? Tem Deus para lutar. Então, eu estive ali em Israel, não é? E fiquei lá em Jerusalém, lugar seguro, lugar de paz. Você sabe que eu me senti mais seguro lá do que aqui em Itaperuna?
Eu me senti mais seguro lá em Israel do que no Rio de Janeiro, então nem se fala, não é verdade? Mas é lugar de paz. Ali nós podemos ver o monte do templo, né? A esplanada do templo, onde está a mesquita de Omar, de El Aqsa. Nós vimos também um lugar onde Abraão sacrificou seu filho Isaque. Lá no monte da esplanada do templo, nós entramos ali e eu falei, meu pai, como Deus é tremendo. Nós andamos onde Jesus andava todos os dias, porque Jesus ia todos os dias ao templo para ensinar, para mostrar que ele é Deus feito homem. Aleluia. E Deus quer que você, homem, seja feito Deus, você sabia? Porque Jesus, quando falaram assim, olha, você tem demônio, você acredita que eles falaram para Jesus, falaram assim, você tem demônio. Você está entendendo? Você é filho de demônios, falaram para Jesus. Mas escuta aqui. Jesus falou assim, não está escrito na palavra que você lê que vós sois deuses? Se Deus chamou a Deus aqueles, não é? A quem se dirigiu, como é que vocês estão dizendo que eu tenho demônio só porque eu curei uma pessoa? Entende? E eles falaram que Jesus era filho de Belzebu. Belzebu. Você está entendendo? Então eu passei ali em Israel momentos muito agradáveis, muito felizes. Ali eu pude batizar 5 pessoas no Rio de Jordão. E o clima, doutor? O clima? Tá bom. Agradabilíssimo. A gente pensa que Israel é só mesmo aquela... Não, podemos andar, nos movimentar. Não, digo assim, a temperatura, como é que estava? Não, agradabilíssimo. O clima. A gente pensa, e então, fomos em março. que é o sol escaldante ou então aquele inverno. Israel fazendo 70 anos agora. Em Israel agora, em maio, dia 14 de maio. Olha, eu tenho falado, né? E o ponto de encontro é testemunho. Que 2018 vai ser um ano de cegueira espiritual. Aliás, doutor, as festas já começaram, né? Pois é, mas eu tenho falado isso. Ano de cegueira espiritual. O que é isso? Significa que as coisas estão acontecendo e você não estará vendo. Eu não estarei vendo. Eu não estarei compreendendo os planos de Deus, os propósitos de Deus. Entende? Então, olha, o meu abraço. Doutor, foi muito gostoso. Primeiro-ministro, né? Netanyahu, né? Netanyahu. Netanyahu. Ele falou que muitas nações que atacaram Israel não existem hoje. E eles estão de pé. É o que o senhor falou. É o povo da promessa. É lutar a com mão Deus. de Deus. Israel quer dizer, aquele que luta com Deus. Isto é, aquele que coloca Deus nas suas lutas. Se você, meu, colocar Deus nas suas lutas, você vai vencer. Você pode lutar, mas você vai vencer. Agora, se você coloca na sua luta, você coloca aquele menino Cunha, você vai virar machado. Vai virar cabo de machado, não é? Porque você sabe o que é cabo de machado? Cunha não é para Isso, exatamente. fazer cabo segurar de segurar o machado. Você vira cabo de machado é para bater em ferro velho. Aí não tem jeito. Agora, se você lutar com Deus, não chamará mais Jacó. não é que você não vai ter a luta, você não vai chamar mais Jacó. Porque o Jacó quer dizer aquele que supera problema. Agora eu pergunto, quem não tem problema? Ou você acha que Deus não tem problema? Né? Ou você acha que para administrar esse universo, né? Coisa tremenda, né? Acho que Deus fica assim dormindo? Não, Deus não dormita, isso está escrito, né? Ele não tem dorme, problema, porém ele tem sempre a solução do problema, né? Não, Deus é Deus, né? Deus não... Está acima de tudo e de todos. 11 horas e 20 minutos, agora a gente vai... Eu não gosto de falar, você está vendo, né? Doutor, foi bom, você está do outro lado ouvindo, você também internauta, compartilhar dessa viagem interessante, e eu creio que o doutor Hernani a cada domingo aí vai poder falar alguma coisa, de experiências que teve em loco, né, doutor, lá na terra. Sempre tem um cidadão que já almejou algum dia pisar nas terras. Mandaram um abraço para o doutor Palestina. Hernani aqui, o Adriano da Pizza, sabor ao quadrado. Essa hora, entendeu, né? Ô, gente, vamos para as redes sociais, vamos ver se a gente pode ouvir algum dos nossos internautas. Vamos lá, o Mike. Bom dia, seu nome? Gé. Estudante? Sim. Então, Gé, o que você acha, no antigo Império Romano, os criminosos, tipo homicidas, assaltantes, ladrões, eram mortos com a chamada morte de cruz, a crucificação. O que você acha acerca dessa morte? Embora seja um criminoso que tenha cometido, digamos, o pior crime, você ainda assim acha que um ser humano deva ser crucificado numa cruz? Eu acho uma morte muito pesada. Bom, e para terminar, então por que Jesus, o Filho de Deus, sendo inocente, também morreu uma morte de cruz? Você poderia me dizer a sua opinião? Eu acho que foi uma covardia. Sim? Tá bom, então você escute o programa domingo de 11 a meio-dia 15 na Rádio Itaperuna 96,9 FM. Obrigado, um abraço.
Tá aí, Obrigado. tá aí nosso amigo Ger, ele disse que não tem religião nenhuma e deu a sua opinião. Vamos ouvir mais um, Mike, mais dos nossos internautas acerca desse tema bastante intrigante sobre a morte de cruz. Bom dia, seu nome? Maria de Fátima. Você tem religião? Sou católica. Muito bem. E com relação à pergunta que eu te fiz, no antigo Império Romano, os criminosos, homicidas, assaltantes, ladrões, eram condenados à morte de cruz, uma morte cruel. Você concorda com isso? Não concordo, porque tem que fazer isso é só Deus, não os humanos. É uma morte muito cruel, né? Mesmo sendo criminoso, você acha que teria outros meios de penalizar pelo crime que ele cometeu? Sim. Bom, e no caso de Jesus, o Filho de Deus, que não cometeu pecado algum, crime nenhum, e foi condenado à morte de cruz, qual a sua opinião? Mas porque foi o próprio pai dele que deu para salvar a comunidade. Muito bem, escute o programa domingo de 11 a meio-dia 15 na Rádio Itaperuna 96,9 FM. Um abraço e continue pregando o Evangelho, porque Jesus é a única salvação. Ele morreu na cruz para salvar todos os homens. Com certeza. É a única salvação é Jesus. Até aí duas opiniões de um jovem que disse que não tem religião nenhuma e de uma senhora católica. 22 991 04 91 é o nosso WhatsApp. A gente segue ouvindo os nossos entrevistados. Daqui a pouco a nossa bancada, que não é a bancada da bola e nem a bancada do Congresso, doutor, vai fechar aí com uma visão bíblica acerca do tema. Vamos lá, Mike. Seu nome? Ludmila. Ludmila, você tem religião? Sim. Qual? Evangélica. E a pergunta, por que no Império Romano as leis faziam com que o infrator, o malfeitor, fosse crucificado? Ou seja, aquele que cometia um crime tipo um assalto, um homicida. Você concorda com esse tipo de pena para o infrator? Não. Por quê? Porque eu acho que mesmo sendo infrator não merece a pena de morte, sim pagar pelos seus pecados. A morte seria a maneira mais fácil dele escapar disso. Então, a segunda pergunta é a seguinte. Então, por que Jesus, o Filho de Deus, foi condenado à morte de cruz sendo ele inocente? Na sua opinião, por quê? Não sei. Bom, então, escute o programa domingo de 11 a meio-dia 15, Rádio Itaperuna FM 96,9, de 11 a meio-dia 15, viu? Ele morreu exatamente para isso, para nos salvar. Ok? É um grupo de estudantes, né? A gente estava passando ali na SEAB, saiu da escola, me parece que, como é que chama aquele colégio? Central, próximo ali, rodoviária. Acho que é central. E participaram da pesquisa com a gente. Continua enviando as suas participações, 22 991 04 9131. A gente vai ouvir mais algumas respostas dos nossos internautas. Vamos lá. O nome do senhor? Seu nome? Pastor Teobaldo da Silva Fraga. Pastor Teobaldo, foi meu professor no 10 de maio, professor de religião. Pastor Teobaldo, você concorda então com o Império Romano que condenava a morte de cruz os criminosos, tipo homicidas, ladrões? Você concorda com esse tipo de pena? Era crucificado. Não concordo. Porque biblicamente está fora do lugar. Isso aí. E Jesus então sendo crucificado? Não matasse ninguém. E outra pergunta, ele foi condenado sendo inocente? Ele não devia nada, né? E por que ele foi crucificado? Mas é porque ele veio para isso. Ele veio para ser crucificado. Ele veio para morrer por nós. Porque se ele não morresse, nós íamos e quem ia morrer era nós. Não teríamos salvação. Não teria salvação. Muito obrigado, pastor Teobaldo. Escute o programa de 11 a meio-dia 15, Rádio Itaperuna 96,9 FM, domingo. Um abração. Abração. Obrigado. Pastor Teobaldo da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, que foi professor de religiões nos anos de 1970. Eu tive o privilégio, nem sabia quem era Jesus, e da Igreja Batista lecionava. É bom isso, né, pastor doutor Hernani? Que os colégios, né, dessem uma oportunidade para as pessoas também entenderem o seu lado religioso, o seu lado espiritual, vamos colocar assim. E as escolas faziam parte mesmo do organograma, vamos colocar assim, das escolas, a aula de religião, e no caso, um pastor da Igreja Batista. Você conheceu o pastor Teobaldo? Conheci.
Então é isso. A gente está vendo aqui, e doutor, você faz uma prévia dessas respostas que a gente está vendo aqui dos internautas. O que lhes parece, doutor, a princípio? O Celso, Tem uma pessoa que disse que não, até evangélica, a menina disse, olha, eu não sei porque ele foi morto na cruz, não sei. Mas ficou estranho demais, mas ficou... eu comentava ali na igreja, na minha casa de oração hoje de manhã, que se eu, por exemplo, que sou médico há 48 anos, eu sou médico há 48 anos, se eu me vestisse de branco mesmo, tá? Colocasse um estetoscópio no meu pescoço e pegasse um aparelho de pressão e chegasse perto de um cavalo, o cavalo nem ia olhar para mim. Concorda comigo? Ele nem ia olhar para mim. E o senhor estava todo... E eu paramentado. Paramentado, né? Paramentado. 48 anos. O cavalo nem olhar para o lado para saber quem é esse doutor. Mas por que o cavalo não faz isso? Porque o cavalo não tem conhecimento. Deu para entender? Ele não comeu do fruto da árvore do conhecimento. O senhor quer dizer, Agora, então... o homem comeu. O homem comeu da árvore, do fruto da árvore do conhecimento. E é muito interessante porque, por exemplo, até Moisés, não havia lei, mas havia transgressão, havia erro. Mas cada um julgava como achava que devia julgar. Cada um, vamos dizer, punia como achava que devia punir. Agora, quando chegou Moisés e criou a lei, não é verdade? A lei é repetida assim, se você vê lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, Deuteronômio 21, 22, está escrito assim, que se uma pessoa cometer um crime, olha só, interessante, que for passível de morte, porque nem todo crime é passível de morte, né? Com certeza. Você rouba aí no mercado uma lata de sardinha, para comer, você não vai matar o cara. Mas cá entre nós, hein? Hoje o homem está cometendo crimes tão absurdos que você olha assim e fala assim, esse camarada tem que morrer, puxa. Não há prisão que pague um negócio desse. A violência, a maldade, entende como é que é? Então está escrito lá em Deuteronômio 21 e versículo 22. Se você comete um crime passível de morte, olha só, não é uma transgressão tão grande, passível de morte, agora... E essa pessoa é colocada no madeiro. Então uma coisa é merecer a morte. E outra coisa é merecer o madeiro. É merecer o madeiro. Agora eu pergunto, Jesus merecia a morte ou merecia o madeiro? É uma coisa para pensar. Entendeu? Uma coisa é crime de morte. Você matou, tem que morrer. Agora outra coisa é crime de morte e ainda você merece ser colocado no madeiro. É muito mais... É muito mais do que... abrangente, fechatório. Deu para compreender? Agora, por que Jesus foi colocado no madeiro, não é verdade? Eu acho tão bonita aquela expressão do povo, quando pecou contra Deus e começou a ser mordido por serpentes. As pessoas começaram a ser mordidas por serpentes venenosas. Aí o povo apelou logo para Moisés. Moisés, por favor, Moisés, né? Ora por nós, para Deus tirar essa serpente do meio de nós. E Moisés falou com Deus. Deus falou, Moisés, não ora não, Moisés. Você faz uma serpente de metal e coloca essa serpente num madeiro. Olha só, lá em cima da montanha. Agora, quem for picado pela serpente e olhar para o madeiro... Só de olhar. Olhar. Se quem for picado e olhar, vai ser curado. Não precisava ajoelhar, doutor? Nada de olhar. É olhar para a serpente, vai ser curado. Moisés colocou lá a serpente. Agora, quem foi picado e olhou, foi curado. Quem não olhou, não foi curado. Era um ato de fé, doutor. Agora, Jesus citou esse episódio. E ele disse, Jesus falou assim, assim como Moisés fez a serpente e colocou lá no alto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Você está falando do porquê da cruz, então? Exatamente, porque o madeiro, né? Por que o madeiro? Levantado para que todo aquele que nele... Amém. Não é aquele que olha, não. Agora é diferente. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. E se só olhar, doutor? Não adianta nada, perdeu o tempo. Agora você tem que crer. De primeiro era olhar, olha que coisa interessante. Mas agora você tem que crer, né? Que nem o Tomé, né?
Tomé, você só creu porque você viu? Aí Jesus falou assim, mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, né? Eu falo assim, eu não vi Jesus, passei por onde ele passou, né? Eu tenho a impressão que eu pisei no mesmo lugar onde ele pisou. Ah, com certeza. No mesmo lugarzinho pisou. Agora, eu creio... Isso aí, São João 3,14, né? Pode E ver. como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está aí uma resposta para Exatamente. Então, a crucificação. é só para dizer o seguinte, que nós erramos muitas vezes. Eu não sei, eu não concordo, porque por falta de conhecimento. O animal não tem conhecimento, mas eu posso ter conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu vou ser como um animal qualquer. E Deus não me fez como fez um burro. Entendeu? Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o ponto de encontro quer esclarecer as E, pessoas. doutor, e com relação à morte, eu gosto da morte de cruz, a crucificação assim, não é uma pena pesada, a pessoa já está condenada à morte. Ainda ficar lá, uma morte cruciante numa cruz, agonizante. O que vocês parecem? Celso, antes do Lino, é que Jesus assumiu o meu lugar. Agora, quem sou eu, Lino? Eu sou um bandido, não? Um bandido, não. Eu sou um mesmo, né? Um bandido. Um desprezível, não é verdade? a Bíblia fala. O que tem de bandido nesse homem... E é interessante. Quanto mais pecador você está entendendo? Mais você compreende a morte de Cristo. Mais você compreende. Então, onde o pecado abundou, né? Ele não morreu por mim, mas você... Agora, não morreu para santinho, não. Morreu para pecador mesmo, aquele malfeitor mesmo. Agora, o malfeitor é digno de quê? E eu acho muito interessante, sabe o que eu acho interessante? Quando morre uma pessoa de câncer, você fala, coitadinho. Não é engraçado? Quando morre de diabetes, ai meu pai, que pena. Você fala assim, não é que pena, as reações são verdade, que pena. Mas quando você morria a morte de cruz, merece mesmo. Maldito, né? Maldito mesmo, tá entendendo? Boa coisa não fez. Né? Jesus mereceu a morte, porque ele assumiu o meu lugar. Aí eu falei, vou morrer para você, Olha, internauta, a resposta que você eu vou perguntou. morrer para o seu lugar. Então, quem devia estar na cruz era você, não era Jesus. Mas ele tomou o meu lugar, não tem jeito. Doutor, você permite te ouvir mais um dos participantes? Inclusive teve um garoto que disse assim, não, o Lino vai depois fechar, tá lindo, com a sua palavra aqui, eu gostaria que você, em cima disso, eu também desse sua opinião, porque o jovem disse assim, não, merece, se errou, tem que pagar. A gente pode ouvir agora, Mike? Não sei se essa é a próxima entrevista aí, mas o Mike vai colocar pra gente ouvir aí. Mandar 22. um Vanilson lá de Búzios. Tá ligadinho com a gente. Beleza. Tá no ponto? Vamos lá. Abaixo. Aumenta um pouquinho. Mesmo sendo um ofensor, um criminoso, merece uma morte tão cruel assim como a crucificação? Sim ou não? Qual a sua opinião? Merece, por quê? Porque você fez errado, cara. Você não acha alguma condenação tão cruel a morte sem condenação? Uma cruz que você acha? Assim, tipo, depende, a gente merece, a gente não merece. Bom, então a segunda pergunta é a seguinte, então por que Jesus, o Filho de Deus, inocente, não tinha cometido crime, não foi condenado à morte? Qual a sua opinião? Por que ele foi condenado? Porque ele não quis aceitar a palavra, a lei, assim, a lei de outra pessoa, que achava que ela estava certa, mas estava errado. Você tem religião? Eu sou evangélico. Bom, e você? Qual a sua opinião? Eu acho que, como ele falou, eu acho que o Jesus ele era tão bom para as pessoas, só que tinha pessoas que não queriam a bondade dele, fizeram isso com ele na cruz. Tá bom. Olha, participe do programa domingo de 11 a meio-dia e 15, Rádio Tapiruna, FM. Um abraço, que Deus você seja abençoado, né? Por Deus, você e sua família. Olha, a gente quer fechar também com o pedido do pastor da Igreja Batista, o pastor lá de São Paulo, pastor Rodrigues, e que também, gentilmente, né, deu a sua opinião na bancada virtual, e daqui a pouco a gente vai fechar com o pastor Lino também trazendo a sua opinião acerca desse tema tão interessante a respeito do madeiro, e que o doutor Hernando já fez uma prévia aqui bastante interessante, né, sobre o porquê da cruz e por que Jesus morreu na cruz. A gente pode ouvir o pastor Batista falando acerca da enquete? Boa tarde. Eu
Eu estou aqui com o pastor de São Paulo. Seu nome? É pastor Rodrigues. De que cidade de São Paulo? Eu sou de São Paulo, do Santo Amaro, em São Paulo. Igreja? Igreja Batista Plena. Nosso pastor aqui da Igreja Batista de Itaperuna, na Avenida Cardoso Moreira, próximo aqui à Igreja do Relógio. Então, pastor, com relação às leis do Império Romano, que o malfeitor, o homicida, o ladrão, o assaltante, era crucificado com morte de cruz. Na sua opinião, por mais hediondo que seja o crime que uma pessoa venha cometer, merece ser castigado com a morte de cruz, que é tão atroz, tão dolorosa? A gente pode ver um ótimo dia a todos os ouvintes da Rádio 96, que Deus abençoe a todos abundantemente. É bem verdade que naquela época havia realmente essa lei, né? Era uma lei dada pela liderança da época, mas na verdade o nosso Senhor Jesus, ele passou por isso. Ele teve que passar por isso, ele morreu, não é? Talvez tenha sido como ladrão, como muitos pensam, mas na verdade Jesus morreu para nos salvar. Minha pergunta é só uma, Paulo. Então, me parece que você está respondendo a segunda pergunta, que é a seguinte: por que o Filho de Deus, sendo inocente, não havia cometido crime nenhum, foi exatamente por essa mesma morte de cruz? Por que, na sua opinião, e os ouvintes também que estão ouvindo a Rádio Itaperuna, os internautas, de repente não sabem o porquê que Jesus morreu na cruz? Na verdade, o próprio Jesus, ele veio para isso, né? Ele veio para nos salvar. A morte dele, na verdade, foi por uma liberdade minha, sua, nossa, de quem que esteja nos ouvindo nesta tarde ou nesse dia. Eu não sei qual horário que vai ser. Domingo, a partir das 11 horas. Vai ser um domingo, né? Então, todos que estão nos ouvindo agora, na verdade, o ladrão, bem verdade que quando Jesus estava lá no Calvário, na cruz, no Gólgota, no Calvário, haviam 2 ladrões, né? 2 ladrões. Tanto que um chegou e falou assim para ele: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o próprio Jesus falou assim para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Na verdade, a pessoa, quando ela faz o mal, porque ela não conhece. E quem não conhece a verdade, quem não conhece a palavra, ele erra por não conhecer. Não é verdade? Então nós não a condenamos. O próprio Jesus não a condenou. Ele disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, muito obrigado, pastor. E está aberto as portas para domingo, se participar com a gente no programa Pode Encontro, que vai lá na Rádio pela 96,9 FM, de 11 a 15. Um abraço e satisfação tê-lo conosco. É um prazer e sempre que precisar estamos à disposição. Forte abraço a todos e a paz do Senhor. Bom, encerramos aí nossas pesquisas, né, nossos entrevistados. Eu queria uma opinião do pastor Lino para a gente fechar com chave de ouro. Pode, pastor? Chave de ouro não pode usar ainda, né? Essa pesquisa, bastante um tema que... Discretamente, né? Falar em ouro hoje é perigoso, né? Mas enfim, é um tema que é base aí da doutrina, da cristologia, na crucificação. Pastor Lino, o que lhe pareceu as respostas, enfim, envolvendo aí a nossa pesquisa? Muitos deixaram de falar sobre o que o doutor Hernan já falou, sobre o motivo que levou Jesus à cruz. Nós fomos culpados, né? Nós éramos o culpado, aquele lugar era nosso. Então ele nos substituiu na cruz, né? A condenação que estava sobre ele era nossa. Ele chegou e assumiu a nossa culpa. E os cidadãos, os judeus e os gentios, eram crucificados. Já o cidadão, aquele que tinha cidadania romana, a morte era diferente, era decapitado. Então, a decapitação não doía tanto, né? O camarada não sentia tanto igual a crucificação. Então, a Bíblia diz isso, certo? O cidadão romano era decapitado. E os gentios e os judeus eram crucificados. Só que antes da crucificação, eles passaram pela uma série de torturas. Para quando chegar na cruz, o corpo já estava bem fraquinho para morrer rápido, porque o corpo não podia ficar no sábado na cruz. Então Jesus sofreu, meu amigo, isso tudo por amor a mim, por amor a você. Quem rejeitar esse amor da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, o que vai acontecer no juízo? Esse amor vai tornar-se sem misericórdia. Vai ser julgado e condenado ao fogo eterno. Uma pergunta. O que você acha dessa morte? É uma morte assim, bastante traumática? Você vendo alguém agonizar numa cruz, você é favorável a esse tipo de morte? Hoje não existe mais, né? Naquele tempo era lei, então não tinha como você escapar. Então tem um médico francês que fala sobre o terror do crucificado, né?
Jesus passou sobre isso, ele escreve sobre Jesus. Não é verdade? Quando ele começou a sofrer lá no Getsemane, né? Seus polos, seus sons se transformam em gota de sangue, a angústia que apoderavam daquele que ia passar pela crucificação. Então Jesus sofreu horrores. Já pensou o prego vazar seu pulso? E pregos maiores vazaram seus 2 pés, cravando no madeiro, febre, tétano. Jesus passou por isso tudo. Mas o caso de Cristo foi por amor, né? Ele não teve culpa. Testemunhado pelo ladrão, não vejo culpa nenhuma nele. Testemunhado por Herodes, olha, eu lavo as minhas mãos. Esse homem não fez crime nenhum. Então o diabo, o inferno todo sabia. Quem estava morrendo ali era um justo, pelos injustos. O Salvador pelos perdidos, para nos levar à glória. Olha, é um tema que eu confesso, assim, é bastante... traz assim, uma emoção muito grande para nós, né? A gente sente algo assim, especial quando se aborda um tema igual a esse. Eu queria ouvir também rapidinho aqui o Mike, um jovem, né? O que você pensa acerca de tudo isso, Mike, que foi falado aqui? Talvez você com a Bíblia aberta aí, você ficou assim, um tanto quanto emotivo, né? Essa questão da crucificação de um santo, né? Um justo. Então, Mike. Eu sou do Ministério da Verdade, Assembleia de Deus, pastor presidente Elieste de Souza Peçanha e missionária Marcelina. Quer dizer que você é da igreja Ministério da Verdade. Olha só, podemos. Tudo bem. A palavra de Deus nos diz, no Antigo Testamento, que todo aquele que fosse levantado no madeiro, ele era maldito. Nós bem sabemos que Jesus Cristo, como diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo diz respeito à palavra, o verbo da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem sabemos que no princípio de todas as coisas ele estava no céu e ele era o próprio Deus. A verdade estava nele e a palavra de Deus diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então bem sabemos que Jesus Cristo, ele era o autor da vida, ele era aquele a qual tinha criado todas as coisas no princípio. Bem sabemos que ele veio a este mundo, ele veio nos salvar, ele veio resgatar o homem do lamaçal do pecado. E eu escutei uma pregação uma vez de um homem que marcou o século XIX. Este homem era Charles Haddon Spurgeon. E esse homem tinha dito uma hora assim, o Criador de todas as coisas, o mundo estava sendo visitado pela presença viva do Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, o Deus veio aqui, o Deus Todo-Poderoso. E ele pisou aqui neste mundo, ele comeu com pecadores, ele entrou na casa de pecadores, ele recebeu pecadores, ao ponto das pessoas virarem para ele em Lucas capítulo 15 e dizer, este homem este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus Cristo, aí ele veio a este mundo, ele foi crucificado, pisoteado, cuspido, açoitado, e bem sabemos que o açoite romano era algo terrível. Já estou terminando, irmãos céus. E ele vira e diz assim, que indetestável hospitalidade manifestada para com o Filho do Rei. O Filho do Rei veio a este mundo e ele foi mal recebido. E nós bem sabemos que ele era santo e justo. Ele veio a este mundo, foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Então, algo que eu fico muito emocionado é que Jesus não merecia ser morto daquela forma. Porque a crucificação, ela era para o ímpio e para o injusto. Jesus era justo. Malfeitor. Um malfeitor. E ele se fez maldição por nós. Uma coisa importante também, doutor Hernando, o doutor Hernando falou muito bem, que estão pegando agora a camisa do Valdemiro, os 6 suas de sangue, dizendo que faz milagre. Bom, o único sangue protetor, curador, remidor, justificador, salvador, nem se Maria morresse na cruz, nada valeria. Se Abraão morresse na cruz, doutor Hernando, nada valeria. Tinha que ser o de Jesus, que nasceu santo, viveu santo e morreu santo, ressuscitou santo, é adorado como santo no céu e voltará para buscar quem? Os santos. E pastor, o Mike pediu desculpa. O que é isso, Mike? Um jovem falando dessa maneira tem que falar mesmo, doutor. O que lhe parece, doutor? Você queria comentar? Mas eu queria falar o seguinte, Celso, que nós precisamos entender por que está acontecendo tudo isso. Foi por causa do
pecado. Exatamente. Palavra-chave. Deus falou para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Acabou, entendeu? É desobediência, é transgressão, é pecado. Agora, como é que você vai pagar esse pecado? Morte. O preço do pecado é A morte. a Salário. morte. Não tem jeito. Agora, eu pergunto, você pode ser o pior bandido que for, pior mesmo, sem qualidade nenhuma. Como é que esse bandido paga o pecado? Como é que ele paga? Morrendo, né? Morrendo. Não tem outro jeito. Agora, se você nunca pecou, você acha que nunca pecou? Mas a Bíblia diz que você pecou por causa de Adão. E vai Como é que morrer você também. paga o seu pecado? Você Morrendo vai- também. E não tem jeito. Isso quer dizer, se eu sou um pecador e cometo atrocidades, a cruz não é nada demais, não. Não, aí que eu quero dizer o seguinte, Zé. Então os dois morrem. Os que pecam com consciência, Sim. como diz o outro, eu achei muito engraçado que uma vez pegaram um bandido, né? Pegaram um bandido e falaram assim para ele, você está arrependido? Eu falei, não, eu sou bandido. se eu me arrepender, você perde a sua profissão. Não vai ter... Luiz, Luiz. Ué, você perde a sua profissão. Você não vai ser mais juiz, você não vai ser mais advogado, porque eu me converti, poxa, eu me arrependi. Pastor. Então não estou arrependido, não. É só Sim. interessante, né? Aí, então, Celso, Deus olhou dos céus à terra Aleluia. para ver se havia algum justo. Não é verdade? Que pudesse morrer pelos outros. E Deus não encontrou nenhum justo sequer, diz a palavra de Deus, não é verdade? Agora, aí eu queria fazer essa pergunta. O Jesus, quando foi julgado, condenado, não é verdade? E foi em dias de Páscoa. Aí o Pilatos falou assim, eu vou soltar esse homem. Não é verdade? E a mulher falou assim, ô Pilatos, a mulher de Pilatos, olha isso, não se envolva com esse homem. Porque eu sofri muito com ele essa noite em sonhos. Eu sonhei muito com esse homem. Não se envolva com esse homem. Aí o Pilatos falou, gente, o que eu faço? Eu vou ver se eu solto esse homem de qualquer maneira. E havia um preso, o nome da presa era Joaquim. Era Joaquim? Era Pedro? Era Paulo? Qual era o nome do preso? Barrabás. Barra Brava. Mas por que era Barrabás? Por quê? Eu acho que o Michael não sabe essa. Você sabe por que Barra essa pesada. Não, isso tem o significado. Isso Não tem barra pesada, anotado não. nos meus. Agora eu peguei. Então você, amigo, você Fala que de novo, Barrabás, está pra eu botar ouvindo aqui. a palavra Barra do pesada. Senhor, Barra ó, pesada? o nome em hebraico está escrito Bar-Abas. Bar-Abas. O que significa Bar-Abas? Significa filho de um pai. Ah, tá. Olha que coisa interessante. Filho de um pai do Quer dizer, mundo, aquele né? homem por quem Jesus foi trocado, o significado do nome é filho de um pai. Ô mãe, quem é você? Filho. Filho de Leonardo. De um? Pai. Lino, quem é você? Lino Vieira Paixão, filho de Orlando Vieira Paixão. Não, filho de um Pai. Eu sou filho de um pai. A Luísa é filho de quem? Um pai. Então, e você, César, filho de quem? Certamente. Filho de um pai. Então Jesus morreu por quem? Filho de um pai. Não, ele morreu por todo mundo, porque exatamente. todo mundo é filho de um pai. E Barrabás... Não foi por Joaquim. Doutor, Se o nome do camarada foi trocado fosse Joaquim, eu estava livre. E pode entender também como toda a criação de Deus. Não, com certeza. Então ninguém mais tem desculpa perante Deus. Tá? Agora a maldição da cruz, porque realmente entre os homens, olha, tem camarada fazendo cada loucura nesse mundo, nem a morte de cruz paga. Olha só. doutor, eu sou Nem a morte de cruz paga. Importante. Não tem, eu cheguei Sim. à conclusão, sabe? Eu cheguei à conclusão. Eu falei assim, gente, que camarada ali só morrendo, só matando, mas nem matando você não consegue punir um camarada desse. Eu falei, engraçado, agora eu já sei por que Deus fez o lago de fogo. Para conter. Não, para conter não, é para punir essas mesmo. pessoas, para você sentir realmente, não está certo isso que você está fazendo. Então, amigo, olha, existe o céu e existe o inferno. Se você crê em Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados, Aleluia. você vai para o céu. Agora, se você não aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o que está aguardando você é o lago de fogo, é a segunda morte. E ninguém tira você de lá. E desta morte, se você morrer agora,
Papa tira você? Não. Pastor tira você? Valdomiro tira você? Ernesto Soares tira você? Ninguém tira você da morte. Mas Jesus tira você da morte. Aleluia. Amém. Se você aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador. Entende? Aí você vai ver, um dia, diz a Bíblia, que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha que coisa bonita. Hoje você pode berrar perto da sepultura, que não vai. Você pode chorar ali, que ninguém vai. Mas um dia você vai escutar a voz de Jesus. Mas se você creu nele, você vai levantar. Se você não creu, você vai ficar continuando no túmulo. A culpa não é de Deus. Eu falei assim, o que Deus tem que fazer mais, Celso? O que Deus vai fazer mais? Já fez. O que ele tinha de mais precioso, que é o Filho dele, quando Jesus veio ao mundo, né? Quando João foi batizar Jesus, de repente saiu da água, né? Quando saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele e se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Em quem? A ele ouviu. Olha só, meu filho não é filho bandido, não. É filho amado. Ouvinha ele. Aleluia. Entende? Então sobre ele estava todas as prerrogativas de salvar a humanidade. As pessoas parecem que estão brincando de Deus, brincando com Deus, Celso. Deus não vai fazer mais nada por você, porque eu tinha que fazer, ele já fez. Agora a salvação, como é que é? É de graça? É de graça para você. Mas para Jesus... Custou alto preço. O Lino, não está escrito que Jesus, por um pouco de tempo, ele se tornou menor do que os A anjos. paixão da morte. Por causa da paixão, né? Ele se tornou até menor do que os anjos. Olha o que eu entrego. Porque os anjos são grandes. Exato. Mas os anjos não morrem. Não morrem. Agora Deus morrer, caramba. O que é isso? Verdade. É realmente... Agora, voltando ao assunto de Barrabás, doutor Hernando, nós éramos Barrabás, né? Jesus assumiu, é verdade, os atos de Barrabás, um assassino e um sedutor, um que praticou a sedição. Então, olhando para a comparação do pecado, nós éramos Barrabás. Então, Jesus falou, não, Barrabás, olha só, vou assumir o seu lugar. Eu acho que ele ficou alegre quando alguém foi visar ele na cela. Barrabás, você vai ser solto. Você não é Barrabás? Não, eu ser solto? Eu ser solto? Porque alguém vai morrer no seu lugar. Ué, quem é? Eu acho que ele saiu dali. Foi realmente um ato assim, inusitado, né? Eu não Nem sou Barrabás esperava. filho de um pai? É filho de um pai. Agora eu sou filho do pai. Pai eterno. Do pai Gente, celestial. Aleluia. olha, 11 horas e Glória a Deus. 53 minutos. Olha, foi um tempo. Eu estou sentindo algo diferente nesse Também, estúdio. tá. Tem algo assim... Foi o Mike. Oh. Ele marcou presença aqui. Bom, gente, está aí encerrada a nossa pesquisa, né, sobre o tema bastante interessante e relevante, né? Se falamos Muito interessante. de cristologia, cristandade, se falamos de doutrina da salvação, não tem como não passar pela cruz, viu, doutor? Ô Celso, não tem como também o Aloysio não colocar lá como é que fala, a vinheta do Aniversário? do adversariante. Vamos chamar, vamos. Vamos chamar. Ah, tá aí, ó. Ah, parabéns. O que é o Aloysio? Pô, mas não, ele tá aqui, ó. Aí você que está comemorando o aniversário hoje, vamos dar os parabéns. E eu quero fazer mais uma vez menção aqui do pastor João Batista Cabral. O senhor lembra? Você esteve conosco no outro endereço. E também nossa irmã Elzi, né, aniversariando. Vai ter bolo, né? Parece que vai ter um bolinho também, né? Agora, quanto ao almoço, a esposa do pastor Cabral disse assim, um dia eu falei assim, podia comer um peixinho aqui, né, irmã? Fácil, só para você trazer de casa. Um abraço então para você que é aniversaria nesse dia. E que as bênçãos do Senhor estejam iluminando a sua vida. E olha, você entenda que realmente Deus te trouxe nesse mundo com um propósito, não é assim, doutor? É verdade. Eu queria mandar um abraço assim, muito especial para a Zezé. Quem é Zezé? É a Maria José. Zezé Maria Do José. Carmo. Quem é do Carmo? É a esposa do pastor Valdir do Carmo. A Zezé, no dia 15/4, ela completou mais um ano em sua existência. Mas também eu quero mandar um abração, assim, e meus parabéns, para o Wellington Draxler. Esse nome é meio familiar. complicado, né? Tem até jogador na Alemanha com esse nome Draxler, não tem? Desconfio que tem um parentesco, né? Tem um parentesco, não é verdade? Então o Wellington é o meu filho, é o segundo filho mais velho. Ele completou aniversário no dia 19 agora. Eu fiquei muito feliz porque ele veio do Rio de Janeiro, está na nossa casa celebrando conosco e logo mais vai pregar ali na casa de oração do aeroporto. Que bênção. Não é? E queria mandar um abração ainda para a Nilceia da Silva Inácio. Conhece a Nilceia? Sim. A Nilceia? Cisbeiro. Da Silva Inácio. Você dá Cisbeiro, bora É a Nasci Ribeiro, é isso aí. Esposa do Nailton, professor de português. Isso. E o Gerson Rocha, né?
O Gerson, que já foi chefe do Isso. administrador do PU, né? Esses dois fizeram... Gerson evangélico no também. dia 22, o Gerson se batizou na primeira igreja batista da América. Benção, É gente. verdade, o Gerson, né? Então eu queria mandar um abração para todos esses aniversariantes. E lembrando sempre, ó, fazer aniversário é desfrutar de um dom de Deus. A vida, gente, é um dom de Deus, não é verdade? E é muito curioso, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Que nos dias de Noé, as pessoas viviam até 120 anos, nos dias de Noé. Antes dos dias de Noé, podia viver até 969 anos. Foi um homem chamado Matusalém. Quase 1000 anos. Né? Você sabe o que significa Matusalém, Celso? Você não sabe. Eu sei, já adotei, porém eu me esqueci. Eu tenho Eu sei. um dicionário. Matusalém quer dizer homem armado. O que significa homem armado? Homem armado. Significa que... Preparado, não? Não. Significa que com as armas que você dispõe, entende? O máximo que você pode viver é 999 anos. Só isso. Não tem jeito de passar. Ele chegou a 996 anos, entende? Depois a idade foi caindo, 996. Depois a idade foi caindo, e Deus foi vendo a maldade do homem, gente. Então parece que quanto o homem mais vive, mais maldoso ele fica. Então Deus falou assim, não, agora um homem não vai ver mais tempo não, ele vai ver 120 anos. E há poucos dias lá no Japão, uma mulher morreu com 116, né? Há poucos dias na França, também com 100 não sei quantos anos. Então, porque estamos nos dias de Noé, amigos. Então a vida é um dom de Deus. Um detalhe, doutor, os dias de Noé, então é bem lembrado É essa por causa longevidade disso. Nós estamos vivendo agora os dias de Noé. As pessoas não estão... Matusalém, homem armado. Homem armado nesse sentido, né? Quer dizer, você com todas as armas de que você dispõe, você o máximo que você vai conseguir, agora não consegue mais, porque a vinda de Cristo vai ser como nos dias de Noé. A vida são 120 anos, no máximo, né? Agora você vê pessoas com 100 anos dirigindo, olha só. Meu Deus. Pessoas, de primeiro uma pessoa morria com 60 anos, morreu velho. Não é verdade? Hoje você está com 60 anos, caramba, você é um garoto ainda. Não, com 50 anos, você se acha ainda... Você está com 80, rapaz, mas o que você está fazendo, rapaz? Né? Você está fazendo ginástica, você está correndo, não é verdade? Então, desfruta desse dom da vida e que Deus possa abençoar vocês rico e abundantemente. Eu vou fazer oração? Faz oração. Mike, faz uma breve oração, Mike, agradecendo a Deus por essa data tão importante dos nossos aniversariantes. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, neste momento, vir agradecer a Ti, ó Deus, porque Tu és o autor da vida, Tu és aquele a qual dá a vida. E neste momento nós entregamos, ó Pai, os aniversariantes desse dia, Pai, tão feliz e alegre. Que o Senhor Pai possa vir estar abençoando a cada um, fortificando, renovando as forças, sustentando, suprindo as necessidades. E que juntos, ó Pai, junto deles, os familiares, possam vir estar, Deus, celebrando esta data tão linda, ó Deus, que é mais um ano de vida, mais um ano da existência deles aqui nesta terra. Muito obrigado, nos alegramos em Tua presença. Fique com eles, abençoe-os e dê a eles um ótimo almoço, um ótimo dia, uma ótima tarde e desde já uma ótima noite e um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Meu Deus, olha, você está devidamente abençoado depois dessa oração. Pastor, vamos chamar rapidamente as nossas variedades? Vamos. Variedades do ponto de encontro. Doutor, eu posso dar o pontapé inicial aqui rapidinho? Olha, a incrível reportagem, doutor, sobre o mundo dos plásticos, que fala sobre a poluição e também a reciclagem. Foi uma reportagem que eu vi, achei interessante, né? A civilização usa muito plástico. Aí falou sobre os eletrodomésticos, nos rádios, telefones, discos, CDs, as mesas, os bens, né? Utensílios, alimentação como copos, vasilhames, enfim. Detalhe, com a era dos descartáveis, podemos presenciar até mortes de imensas, porém frágeis baleias que, ao confundirem os animais do mar com os plásticos gelatinosos, ao ingeri-los, passam a sofrer de inanição. Foram encontrados cerca de até 5 quilos desse suposto alimento de plástico, né, no estômago das vítimas, em autópsias. Que coisa, né? Então, dizem que a era do plástico foi feita para manter o equilíbrio ecológico, aquela coisa toda, né? E mas de eu repente, acho. o que você acha disso? Eu acho que você está atrasado, Celso. Está atrasado, porque você está falando de plástico.
Agora o Reino Unido, ou seja, isto é lá na Inglaterra, eles agora fizeram uma enzima, Pra quê? de uma substância com capacidade de destruir o plástico em pouquíssimos dias, quando normalmente leva 400 anos para desmanchar. Essa matéria foi agora, essa semana, essa matéria aqui. Eu achei até interessante essa matéria agora. Já tem, olha a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Verdade. Então, olha coisa, já fizeram uma enzima capaz de destruir plástico. Coisa que demoraria 400 anos para desmanchar um plástico. E agora essa enzima em poucos dias destrói tudo. É O verdade. que é isso, doutor? Progresso, a ciência? Foi o que Daniel falou, né? Na vinda de Cristo nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Quer mais evidência da palavra de Deus? É interessante que abordaram que antes dessa era dos plásticos, tinha a era do marfim, quer dizer, que ficou para trás do marfim, e agora está aí o doutor Hernando trazendo notícia mais quente ainda, né? Agora não é mais mar, agora doutor, é bom fim. Rapidinho, doutor. O Christian Cravinhos preso outra vez. Mas peraí, gente. Ele estava solto? Ou em cravo. Quem não se lembra dos irmãos Cravinhos? Quem não se lembra? E sabe qual foi agora, doutor? A máxima, o que aprontou? Ele estava numa determinada diversão lá, prisão albergue, é isso mesmo? Não, domiciliar. E numa briga lá, bateu Nossa Senhora, sentou, digamos assim, a mamona, e agora foi preso de novo. Olha que coisa estranha. O que me impressionou muito nesse menino, o Celso, eu falei assim, engraçado, né? Como é que Samuel falou para Rubem, a tribo de Rubem, olha, sabe que pecaste, e o pecado aparecerá no teu rosto. Falei, gente, olha que palavra forte. Sabe que pecaste e o pecado aparecerá no teu rosto. Olhava para você, eu estou vendo o pecado. Entende? Eu estou falando por causa desse menino. Mas a justiça do ver? Não, eu estou falando por causa do Cravinho. Sim. Cravinho, ele matou essa pessoa, tem uns 20, parece que tem 20 anos que matou. Até pouco, o pai da Suzane. Suzane, matou o pai da Suzane e da mãe da Suzane, isso. Matou. Mas quando ele matou, ele tinha 20 anos, qualquer coisa. Agora você olha para ele, Celso, parece um velho, Celso. Mas por que parece um velho? Pecado? Porque o pecado está aparecendo no rosto dele, Celso. Olha você, amigo, cuidado com o seu rosto. Às vezes, Celso, Deus te me dá essa honra, esse privilégio. Às vezes a pessoa chega no meu consultório, olha para você e fala assim, qual é a sua igreja? Ou então chegando a pessoa no meu consultório e fala assim, você é espírita? É por causa do rosto. Está na cara, né? Está na cara. O pecado aparece no rosto. Mas a justiça não viu na cara que ele, sendo solto, ia aprontar de novo? A justiça não consegue ver, doutor? A justiça é cega, Celso. Você não sabe aquela... Lembra assim? Sim. A justiça é cega, Celso. Tá naquele emblema, não? Naquele emblema. Doutor, você está inspiradíssimo hoje, hein? Graças a Deus. Aqui, gente. Rapidinho, doutor. As pragas estariam de volta. Você ouviu a reportagem sobre escorpiões, doutor? Que coisa terrível. Quando pediram a Jesus um sinal da vinda dele, ele falou que na vinda dele seriam dias de ira. Está entendendo? Seriam dias de ira. Quando você tem ira, quando você fica irado, Celso, o que pode acontecer, Celso? Tudo o que pode acontecer. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. E deixa a ira passar. Entendeu? Dá lugar à ira. Tem muita gente que pensa que é para você ficar irado. Dá lugar à ira, deixa a ira passar. Não fica irado. Não haja com a ira, não. Não vai complicar. Doutor, em 2017, 120 mil casos registrados com 184 mortos. Picadas de escorpiões. Que coisa. Escorpiões, é verdade. Então esse mundo está... São dias de ira. E por que dias de ira, Celso? Porque o diabo, diz a Bíblia, sabendo que tem pouco tempo, ele desceu todo para a terra cheio de ira. Olha só. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele veio fazer o quê? Matar, roubar. Olha só, olha o que ele estava dizendo hoje. E destruir. Eu nunca vi uma coisa tão... Eu nunca vi na minha vida, dias tão maus, Mike. Você é um menino, não entende isso. Mas eu nunca vi dias tão maus como estou vendo hoje. Doutor, sempre está falando rapidinho, não sei se eu tenho alguma coisa nesse sentido.
Olha que vergonha. Em Aparecida de Goiás, um funcionário da saúde, um enfermeiro chamado Murilo, com um comparsa, passou a vender em doses de vacinas roubadas. Você vê que coisa. Funcionário da saúde. É verdade. Você teve acesso também a essa informação? Significa que nos dias de Noé e nos dias de... Corrupção. Não, nos dias de Sodoma, Jesus falou, eu vou vir quando o mundo estiver como nos dias de Noé e de Corrupção, Sodoma. não é isso? Havia violência e havia corrupção. Havia violência e corrupção. Não tem jeito. É juiz corrupto, é médico corrupto, é advogado corrupto, é crente corrupto, é pastor corrupto, é bispo. Um dia desse lá em Formosa, né? Formosa de Goiás, cidade de Formosa de Goiás, um bispo sendo preso, levado preso com 5 padres, porque eles pegavam o dinheiro dos fiéis, Celso. Entendeu? E iam comprar apartamentos. Inimaginável isso, né? Isso é uma coisa absurda. Aí, poucos dias depois, agora, esta semana, eles foram soltos por um habeas corpus, alguma coisa lá, e o bispo chegou lá, fazendo o sinal da cruz, e eu falei, gente, esse mundo tá louco, nunca vi uma coisa dessa. Não, as pessoas e foi perderam. recebido de volta, né? É recebido assim, como se não tivesse nada acontecido. É violência e corrupção. Eu não vergonha também, doutor, a história, essa é internacional, o gás tóxico, usado criminosamente na Síria, que atingiu a população civil, chocando a comunidade internacional. Isso não é uma vergonha também, isso? Ninguém faz nada. Nada, Ô Celso, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos meus queridos e amados ouvintes é a situação do Lula. Lula. Está preso. Não, você sabe por quê? Olha só, que coisa interessante. Mas está preso? Está preso. Lula, por quê? Olha só, o Lula está preso, não está preso? Tem uns 15 dias hoje, né? 15 dias está preso. E, ao mesmo tempo que ele está preso, o Paul Singer, eu vou falar em Paul Singer? Paul Singer, ele foi com o Lula, o criador do PT. Olha que coisa louca, Sérgio. E onde estaria o Paul E Singer? esse Paul Singer acabou de morrer esta semana. Que é isso? Então, e ao mesmo tempo que ele, olha, o Lula está preso, esse Paul Singer, que deu a sigla para o Lula para eles criarem um Partido Trabalhador, morreu essa semana. As coisas estão mudando. Não, presta atenção. E os irmãos Castro, lá em Cuba, já não são mais... Segura aqui, olha, então. Não, eu estou falando, o Lula, olha só, a questão do partido do PT, que é comunista. Isso. E lá em Cuba, e sabe o nome do novo presidente de Cuba? Miguel Dias. Miguel Dias. E qual é o significado de Miguel, você sabe? Miguel Príncipe. Sabe, Príncipe, Mike? né? É o mesmo de Mike. Qual é o significado do seu nome, sabe? Quem é como Jeová? Quem é como Deus? Tá entendendo, velho? Agora você imagina, o Lula pensou que é o dono do mundo e que ninguém é melhor do que ele. Chegou a falava isso. Ninguém é mais verdadeiro que ele, não tem evangélico, não tem católico, não tem ninguém. Então já tem alguém que é maior que ele, Miguel? Mas quem é como Jeová? O nome Miguel quer dizer isso, né? E esse Miguel agora é engraçado, presidente de Cuba, Celso, olha só. Sim, após décadas... É para você levar em consideração, amigo, por isso que eu estou falando isso. Para você pensar no que está acontecendo no mundo. Olha só, após décadas sob a intervenção da família Castro, finalmente Cuba experimentará outros ares, né? Miguel Dias-Canel, isso mesmo, vai governar o país nos próximos anos. Mas, segundo especialistas, também é linha dura, tá? É linha dura. Ô Celso, eu queria só fazer um comentário. Ô, amigo, presta atenção numa coisa. Você sabe que amanhã é feriado, Celso? Feriado. Que dia que é amanhã? Dia do... Como é que é? São Jorge, é isso mesmo? Dia de São Jorge. São Jorge. Mas que dia que é? Dia 22. 23, tá? 23. Não é dia 23? 21, 22. Você sabia, Celso, quem deu o feriado? Você sabe quem instituiu o feriado dia 23 de abril de São Jorge? Você sabe quem instituiu? Foi um governador do Estado. Foi um governador do Estado. Isso. Sabe quem foi? Sérgio Cabral. Mas tá estranho isso. Não. Cabral tá onde? Pode abrir a internet e ver. Foi Sérgio Cabral. Agora, você sabia que o Sérgio... Na manhã é dia 23? 23. Na verdade, e é feriado por causa de São Jorge. Isso. E quem deu esse feriado foi o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral está preso ou está livre? Mas olha que coisa interessante. E você sabe, vamos dizer assim, por quantas vezes agora o Sérgio Cabral se tornou réu na Eu vi que são várias. Não? 23 vezes.
Ele se tornou réu agora pela 23ª vez, o mesmo número Tá, coincidentemente. Olha a coincidência. Amanhã é 23 e ele está fazendo. Será que ele não percebeu que esses santos não estão com nada? Que isso é idolatria? Você fica trocando Deus pelos deuses? Fica na obra de Deus para obra do homem. Na obra do livramento não existe. E cadê o São Jorge agora para ajudá-lo? Ele está lá desamparado, ele está condenado há mais de 120 anos. Sérgio Cabral. Coisa, não sai da cadeia? Não pode ser. Não, sai, no Brasil sai. Será? O Brasil não é sério. O Brasil não é sério. Vamos fechar com a palavra de Deus, Celso. Não dá, não vê necessidade. Bateu um sino ali, doutor. Que Celso. Não, é só para você... A palavra de Deus em foco. Não precisa falar muito não, né, Celso? Olha só, amigo. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, está escrito assim: disse Jesus aos judeus, hein? Não é para você não, hein? Que haviam crido nele. Não é você não, os judeus que creram nele. Ele falou assim para o judeu: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Olha só. Olha o que ele falou. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles falaram assim: mas nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus falou para eles: em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amigo, você comete pecado? Se você comete pecado, você é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ai, que palavra bonita. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque ontem foi dia 21 de abril. Não é? E houve um mártir chamado da Independência. Esse mártir da Independência se chamava José da Silva Xavier, né? José Joaquim da Silva Xavier. Tiradentes. E por que ele lutava? Pela liberdade. Né? Pela liberdade. Pela independência do Brasil, ele lutava pela liberdade. Agora, você quer liberdade melhor do que essa de Jesus? Ele falou: se o Filho vos libertar, vós sereis realmente livres. Você já viu uma pessoa mais livre do que um crente? Você sabe, Celso, quando eu era jovem, mais idade do que o Mike está aqui, que o Mike falou que tem 16 anos, mas eu com meus 30 e poucos anos assim, eu subi o Morro de São Carlos, Celso, com gravata, com terno e com relógio folheado a ouro. Você também né? Subia no Morro de São Carlos. Verdade mesmo. Não, andava como se não tivesse nada. E de repente aparecia um traficante perto de mim, e quando eu conversava, falava com ele da palavra de Deus, dava um folhetim para ele, falava: a casa de oração é ali, ó, ali na rua São Carlos, 104, não é verdade? De repente falava comigo: olha, a polícia está chegando, a polícia está chegando. Liberdade. E eu ia embora. E a liberdade? Entende? Mas eu falei assim: gente, como é gostoso você ser crente, você ser um filho de Deus, você ter liberdade de ir, você ter de viver. Você não precisa, você não é mais escravo do pecado. Porque se você for escravo, olha, você não depende de você. Mas se Jesus, olha, se a palavra de Deus entrar em você, amigo, olha, você vai conhecer a verdade, o caminho, a vida. Então aproveita essa oportunidade, aceita Jesus. Eu aceitei quando eu tinha a idade do Michael. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 16 anos. E falo: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E não troco Jesus por nada. Amém. E ele por mim, para me resgatar, ele assumiu a morte, e morte de cruz. Não é verdade? Mas é interessante que o diabo deve ter falado assim: eu vou julgar esse cara na cruz. Está entendendo? Eu vou amordaçá-lo, eu vou deixá-lo com grilhões na morte. Mas no terceiro dia, aí diz a palavra de Deus, né? Jesus ressuscitou e é as primícias dos que dormem. Significa que de todos aqueles que morreram, desde Adão até agora, ninguém ressuscitou. O primeiro que ressuscitou foi Jesus. Ele é as primícias dos que dormem. E diz a Bíblia assim: felizes os que dormem no Senhor. Então, amigo, se você aceitar Jesus e morrer no Senhor, você é uma pessoa feliz. Sabe por causa de quê? Quando Jesus vier, e não vai demorar agora a vir, ele vai ressuscitar você.
E se você estiver vivo, crendo nele, ele vai transformar você. E os dois, vivos e mortos, vão subir com ele e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Mike? Mike? Não, é só um ponto interessante, que eu achei interessante, é que é um direito civil do cidadão, direito à liberdade, direito de ir e vir. E nós bem sabemos que, para um cristão, o cristão, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 5 ou 4, aonde há o Espírito, aí é liberdade. E nós bem sabemos que, como o exemplo que o pastor disse, o bandido virou para um certo rapaz e falou, tá vindo policial. Aí nós vemos que a Constituição diz isso, que você tem liberdade. Só que, espiritualmente falando, você não tem liberdade. Mas aquele que aceita Jesus Cristo e aonde tem o Espírito de Deus, você é livre. Eu passava daquele morro assim, pregava a palavra, nem estava aí para assim, né? Ô pastor! Ô Luiz, um minutinho só, me dá um segundinho só. Foi muito interessante. Você está bom hoje o programa. Uma vez eu me encontrei com um rapaz, todo ensanguentado, assim, num bar. Aí paguei para ele um café, um negócio assim, né? E falei assim, ó, daqui um bocadinho é reunião ali no Morro São Carlos, né? Vai lá. Aí, rapaz, quando chegou na hora, cadê o rapaz? Não foi. Mas eu vi um grupinho de pessoas cantando. Aí eu falei, uai, quem está cantando? Eu cheguei lá, era ele cantando. E o pessoal batendo palma. Aí eu dei a volta assim, olhei para ele, encarei ele assim, né? Eu falei com ele assim, continua cantando. Você está cantando muito bem. Agora eu só quero saber o seguinte, quando você terminar o seu canto aí, quem vai receber você na sua casa? Quem vai receber você na sua casa? Para onde você vai quando você sair daqui? E todo mundo ficou me olhando assim, entendeu? Então assim, olha, muda de vida, rapaz. Aceita Jesus, que Deus quer abençoar você. Até o próximo domingo, se Deus quiser, uma boa semana e um feliz pão de encontro também, né? Mike, Deus te abençoe. Rapaz, gente. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.